Vamos lá, rapaziada. Temos aí alguns assuntos aqui para conversar, né? Vamos, por exemplo, a declaração polêmica do Papelim, né, sobre um possível encontro, né, na Copa do Brasil com o Vitória. Vamos falar também do Chico da Costa, hein? O que vocês acham dessa contratação? A gente vai conversar um pouco e não é só boato não, tá? Há uma negociação, a gente vai falar um pouco sobre isso. E tem também atacante saindo, olha aí. Tá começando, as coisas estão começando a fluir pro Remo, tá, gente? Depois de um início de temporada conturbado, depois de problemas que a gente enfrentou dentro e fora de campo, agora parece que as coisas começam a clarear. Tudo isso vem em virtude da boa fase, vem em virtude dos bons resultados, dos jogos que o torcedor assiste e sente um pouco de esperança de que as coisas vão evoluir, de que as coisas não vão ser, né, daquele jeito que a gente imagina. Nossa, campeonato nessa temporada vai ser sofrido e tal. Não, o Remo está lutando. Jogadores do Remo estão lutando. E a gente está vendo isso e a gente vai apoiar. Eu já falei isso aqui. Contra o Atlético Paranaense, eu estarei lá. Nem que eu vá sozinho, mas eu vou estar lá. Contra o São Paulo, estarei lá também. Tá? Tudo vai depender muito do que esses caras fizerem e vou fazer aqui. Não se preocupe, diretoria, tá? Não se preocupe. Vou fazer minha parte aqui, incentivar o torcedor também aí. Nem precisa incentivar o torcedor do Remo, porque ele já vai por conta própria, tá? Inclusive, muitos aí me chamam sempre para ir e gostaria muito aqui de agradecer a todos vocês que gostam do nosso trabalho, que sempre estão aqui apoiando o Legado Azulino. Vamos lá, rapaziada. Primeiramente, tá? Falar um pouco aqui sobre essa declaração do Papelim. O Papelim deu uma entrevista aí meio, eu diria, sarcástica e ao mesmo tempo irônica, né? Sobre pegar o clube do Remo numa próxima fase. Ele citou o Remo, tá? Ele cita o Remo e fala que vai vingar aí. Seria bom o Vitória pegar o Remo para ele poder vingar lá o irmão, né? O Bahia, que foi eliminado pelo Remo. Assim, primeiramente, né, cara? O Papelim, ele faz parte da história do Remo. Ele faz parte da história do Remo. Porque ele foi um executivo que chegou aqui, mudou um pouco a mentalidade dos caras, principalmente em termos de contratações, fez contratações que foram fundamentais para a gente subir da C para B e da B para A, e eu não vou ser ingrato nesse ponto, tá? Só que assim, a gratidão, ela existe, só que ela não te inibe e não te impede de criticar, né? E o Papelim, ele abandonou o barco no meio do percurso, igual o Daniel Paulista, igualzinho. Se eu não me engano, o Papelim saiu depois, semanas depois, 1 ou 2 semanas depois, o Paulista também pediu para ir embora. Para mim, o cara que abandona o barco no meio dela, seja lá qual for o motivo, não tem que ficar sendo tratado como ídolo. O Papelim, beleza, teve o motivo da mãe dele, que ele queria ficar próximo da mãe dele, a mãe dele já é muito idosa, né? E ela pediu também, tudo bem, eu entendo. Minha mãe pediu para mim não ir pro jogo do Remo, eu não fui. Eu não fui, tá certo. Só que é aquilo, não tem essa idolatria, não tem essa, o Papelim falou e tal, como vai ser legal te rever o Papelim? Não, agora ele trabalha no Vitória, ele é um inimigo da gente. Porque o Vitória, querendo ou não, é um time que vai brigar com o Remo pela permanência. Então não tem esse negócio de idolatria não aqui. Outra coisa, Papelim, se você acha que enfrentar o Remo vai ser fácil, se você acha que, vamos enfrentar o Remo porque a gente vai mais fácil a gente ganhar do Remo. O Remo que vocês enfrentaram era o Remo que você inclusive contratou. Um monte de pereba que você trouxe, Papelim. Dodô, Pavani, né, Jaderson. Era esse Remo. Só que o Remo de hoje é muito diferente daquele Remo que você enfrentou. Inclusive o treinador já não é mais o mesmo. Então, se eu fosse você, ficaria um pouco mais com o pé no chão, tá? O treinador do Remo, inclusive, conhece o Vitória muito bem. Conhece a equipe do Vitória muito bem, tá? Então, assim, se eu fosse Papelim, eu não queria muito pegar o Remo, não. É melhor pegar um Palmeiras, que vai jogar um futebol mais aberto. É melhor pegar um Cruzeiro. É melhor pegar um Fluminense. Porque pro estilo de jogo do Vitória, esse é um estilo de jogo que casa com o estilo de jogo do Vitória. O estilo de jogo do Remo não é um estilo de jogo que casa com o estilo de jogo do Vitória. Para mim vai ser tão ruim para o Remo quanto para o Vitória, se os dois se enfrentarem. Mas também se enfrentar, o Remo tem que ter obrigação sim
de buscar a classificação, até porque o Remo já eliminou o Vitória numa Copa do Brasil. Inclusive foi a Copa do Brasil onde o Remo fez a melhor campanha, né, da sua história na competição, da história do Norte, né? Que foi a de 91, onde o Remo enfrenta o Vitória nas quartas de final, elimina o Vitória e chega nas semifinais. Bom, muita gente pediu para mim falar sobre aquele cara lá, não sei nem o nome dele, tá? Daquele programa que tem aqui no YouTube, acho que é Flow Sport, alguma coisa assim. Gente, aquilo ali é um imbecil. Eu já falei para vocês. Aquilo ali é um imbecil que fala aquelas imbecilidades todas para você ir lá ficar hateando ele. É o cara que farma like, farma views por hate. Eu não quero isso. Desculpa. Imagina só, se eu tivesse 50 mil torcedores aqui que me hateavam. Já é chato, né? Ter um monte de mucurento aqui e alguns torcedores do Remo que não concordam comigo, que vêm aqui encher meu saco. Imagina se a maioria fosse para me hatear. Eu quero o respeito de vocês, pô. O respeito de vocês já basta. E isso eu tenho. Eu tenho certeza que eu tenho o respeito de vocês. Aí o cara vai lá, fala que o Remo não vai existir daqui a 2 anos. Meu irmão, ô imbecil, o Remo jogou a Série D e nem por isso deixou de existir. Não é agora que ele vai deixar de existir, não. O cara tem que ser muito gala seca, né, gente? Pra falar as merdas que um cara desse fala aí. E assim, eu não vou ficar atacando a torcida do Bahia, não. Não tem nada a ver o que um imbecil desse fala com o que o torcedor do Bahia pensa. Boa parte da torcida do Bahia respeitou o Remo, parabenizou o Remo pela classificação. Muitos vieram aqui nos comentários aqui, olha aí, ó, parabéns, o Remo se classificou. E eu não vou pegar aqui a raiva do torcedor do Bahia, o ranço do torcedor do Bahia, por causa de um comentário de um idiota que eu nem sei se ele torce de fato pro Bahia, né? Nem sei, sinceramente não sei. Então, você que acompanha esse tipo de gente aí, desculpa, gente, eu não acompanho, tá? Eu não acompanho, um monte de gente me marcou lá, porque tem até um corte no TikTok, aí a galera fica me marcando, né? E eu não vou, desculpa, não sei nem o nome do cidadão para falar a verdade para vocês, e nem quero saber. Vamos lá agora falar sobre o Chico da Costa, tá, meus amigos? Porque é o seguinte, surgiu aí a informação de que o clube do Remo está negociando com o Cruzeiro a contratação do Chico da Costa. E aí você me pergunta, o que você acha dessa contratação, Enio? Para mim é uma contratação ótima. O Chico da Costa é um baita de um atacante, de um centroavante? Não. Mas, Enio, por que você acha que é uma contratação ótima? Agora eu vou chegar aonde eu quero chegar. O Chico da Costa é melhor do que o João Pedro, do que o Poveda, do que o Eduardo Melo, do que o Carlinhos, o Carlinhos já está por aí, e do que o Monte. Os 5 centroavantes encostados que a gente tem hoje no elenco. O Chico da Costa é melhor que esses caras. E é um cara que vem para agregar, para ajudar. Um cara que vai vir, se vier de fato, né? Porque o Cruzeiro quer negociar ele. O Cruzeiro quer negociar ele e o Remo se interessou. E tá certo mesmo, o Remo precisa buscar um 9. Precisa buscar um camisa 9. Eu acho o Chico da Costa do mesmo nível do Talhari, tá? É do mesmo nível ali. Então, eles vão disputar essa posição. Ainda tem um Formigão ainda, né? Que parece que está se encontrando aí como um camisa 9 do Remo. Eu contrataria. Eu buscaria a contratação do Chico da Costa. Mas vamos ver aí se o Remo vai viabilizar o negócio, né? Se vai fechar o negócio com o Cruzeiro. Para mim é uma boa contratação se o Remo fizer, tá? Já começa aí esse mercado que vai abrir, né? Logo após a Copa do Mundo ali. E aí o Remo vai ter esse tempo para reforçar o seu elenco, para se livrar de jogadores que não está aproveitando no elenco. E é isso. Vai ter que buscar isso. O momento agora é esse. E a gente o que chama muita atenção é aquilo que eu falava para vocês aqui no canal, né? Quando você está numa fase boa, você consegue mostrar o nível do seu time aí, elevar o nível do seu time nacionalmente, como o Remo vem fazendo nos últimos jogos, vem fazendo boas apresentações, isso chama a atenção de empresários e de jogadores, tá? Isso chama a atenção, ó, o Remo aí, pode ser que o Remo escape. O cara desse vem pra cá, faz um monte de gol aí, desanda a fazer gol, o Remo escapa do rebaixamento, o cara desse vira um destaque do caramba, né? Esse que eu tá, se não me engano, ele já tem 30 anos, o Chico da Costa, né? Vamos ver aí se ele virar mesmo pro Remo, tá? Rapaziada, agora eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a saída do Monte. Existe a possibilidade aí do Remo negociar com a LDU a saída do Monte, tá? Do Rafael Monte, o argentino que veio pro Remo e veio passear, pelo que eu percebi, né? O cara entrou em poucos jogos, atuou um nível fraquíssimo, nível muito abaixo do exigido.
e muito provavelmente vai deixar o Remo nessa janela. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que o Rafael Monte vai deixar o Remo primeiro que o Eduardo Melo e o Carlinhos. Isso chama muita atenção, né? Isso chama muita atenção. E se eu sou o Remo, cara, eu tento negociar, não só o Monte, né? Que provavelmente vai deixar o Remo. Mas também eu negociaria aí a saída do Carlinhos, do Eduardo Melo e do João Pedro. Tá? Esses 3 aí eu tentaria negociar. Clubes da Série B vão contratar eles, tá? Eu acho que o Eduardo Melo, talvez na C, tudo bem, empresta pro Caxias, pô. Caxias, você não quer ele? Não te presta. É melhor do que ele ficar aí, gente. Melhor do que ele ficar aí, dele ficar aí, porra, só ocupando espaço. Não dá. Não dá, a gente precisa esvaziar esse elenco. Deixar ali pelo menos 26 a 28 peças ali de linha, né? Temos goleiros ali, mas trabalhar no máximo com 32 jogadores, no máximo. No máximo, gente. Não tem pra que ter tanto jogador aí. Empresta aí, manda embora, rescinde contrato. É isso. Tem alguns que já estão acabando o contrato, graças a Deus, né? Como, por exemplo, o Tassano. O Remo vai ter que, obrigatoriamente, ir no mercado atrás de um zagueiro. Eu iria atrás de 2. Não só de 1, mas de 2. Tá? Negocia com os clubes da Série A. Jogadores que eles não estão aproveitando. Que não atuaram. Os jogos limites na Série A. Negocia aí, meu amigo. Tenta aí contratar. O importante é a gente reforçar o nosso time para que a gente possa aí escapar desse rebaixamento, tá? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!